Existe uma tragédia silenciosa sobre a qual os homens quase nunca falam. Não são os papéis do divórcio. Não é um caso extraconjugal. Não são os gritos na sala de estar. Começa em algo muito menor. Um olhar, um suspiro, aquele leve curvar de seus lábios, quando você conta uma piada da qual ela antes ria, mas que agora ela descarta com desprezo. É aí que você sente a mudança. Você não consegue explicar aos seus amigos, não consegue provar em tribunal, mas sabe no âmago do seu ser que a mulher sentada à sua frente não é a mulher com quem você se casou. Algo endureceu dentro dela, e você fica com a suspeita arrepiante de que a pessoa que prometeu construir uma família consigo é agora a mesma pessoa que pode destruí-la. Otto Weininger, o filósofo austríaco que viveu depressa e escreveu perigosamente, disse uma vez: a mulher não tem existência exceto no amor do homem. Esta frase não é um elogio, é um diagnóstico, porque quando esse amor já não lhe dá a embriaguez da juventude, ela começa a procurá-lo noutro lugar. E, irmão, se você não estiver preparado, você e sua família tornam-se danos colaterais na sua batalha contra o tempo. A maioria dos homens nunca vê o que está por vir. Eles acreditam que a idade a irá suavizar, que os 40 anos trarão gratidão, estabilidade, até mesmo sabedoria. Pensam que ela se agarrará à família como uma âncora sagrada, mas a psicologia ri-se de tais ilusões porque o que realmente acontece, na maioria das vezes, é o pânico. Uma mulher aos 40 anos acorda subitamente para a realidade de que a sua beleza já não é uma moeda de troca, que a validação que antes conseguia obter sem esforço agora chega com menos frequência, com menos fogo, e em vez de se voltar para dentro, em vez de abraçar a maturidade, muitas irão enfurecer-se contra o apagar da luz. Elas exigirão mais de si, não menos. Tornar-se-ão inquietas, ressentidas, famintas por provas de que ainda são desejáveis. Nietzsche avisou: tudo na mulher é um enigma e tudo na mulher tem uma solução. Chama-se gravidez. Mas o que acontece quando a gravidez ficou para trás, quando a biologia já não a define? O enigma torna-se mais sombrio, a solução torna-se a rebelião. É aqui que as famílias se desfazem. Você, o homem que construiu a casa, que criou os filhos, que se sacrificou durante décadas, torna-se subitamente o símbolo de tudo o que ela ressente. Você não é o parceiro dela agora. Você é o seu carcereiro. Você representa a estabilidade, que ela traduz como tédio. Você representa a lealdade, que ela distorce para a estagnação. Você representa os sacrifícios que ela fez, que ela agora reclassifica como correntes das quais deve escapar. E ela fará isso com a convicção de alguém que acredita verdadeiramente que a sua infelicidade é culpa sua. É um ato de projeção psicológica de tirar o fôlego, e os homens caem nele sempre. Pedem desculpa por não serem românticos o suficiente. Imploram por outra oportunidade. Inscrevem-se em aulas de dança que não querem, pintam o cabelo, compram motas, humilham-se a perseguir uma mulher que já deixou o casamento mentalmente. E tudo o que isso faz é confirmar o que ela suspeitava, que você é fraco o suficiente para ser dobrado, remodelado e, por fim, descartado. Mas aqui está a verdade amarga que Otto Weininger apresentou. A mulher vive inteiramente no presente. Ela não calcula o futuro. Ela não honra o passado. É por isso que o desespero dela, aos 40 anos, é tão perigoso, porque não se pode argumentar com ela, lembrando-a dos 20 anos que passaram juntos, nem acalmá-la, prometendo que os próximos 20 serão seguros. Ela só se importa com o agora, com a emoção que sente neste momento, com o reflexo que vê nos olhos dos homens hoje. Portanto, se quer lidar com mulheres com mais de 40 anos antes que elas destruam a sua família, tem de parar de apelar à lógica. Pare de rastejar com memórias, pare de vender promessas. Ela já não compra essas moedas. O que ela respeita
Talvez a única coisa que ela respeita é o homem que se recusa a desmoronar sob a sua tempestade, o homem sixi, o homem que permanece intocável, bem-humorado perante a sua fúria, confiante perante o seu desprezo. Porque, paradoxalmente, enquanto ela ressente o seu domínio, ela secretamente despreza ainda mais a sua fraqueza. Essa é a primeira lição, irmão. Se te dobrares demais, ela te partirá ao meio. Se te enfureceres demais, ela te pintará como um tirano. O caminho é estreito, mas existe. É manter-se firme, sem pedir desculpas, carregar o humor como uma espada e deixar claro que a sua identidade não é negociável. Você deve mostrar-lhe o que Weininger exigia de todos os homens: individualidade. Ele escreveu: quanto mais individual é o homem, mais superior ele é à mulher. Palavras duras, sim, mas que vão ao cerne da questão. Se você se dissolver nos humores dela, torna-se nada. Se você se mantiver como você mesmo, ela pode enfurecer-se, pode rebelar-se, mas nunca esquecerá que você é um homem. E é essa memória, essa âncora, que pode salvar a família ou salvá-lo de se afogar nos destroços que ela deixa para trás. Deixe-me dizer-lhe algo que nenhum conselheiro matrimonial, nenhum padre, nenhum guru de autoajuda ousará sussurrar-lhe ao ouvido. Uma mulher com mais de 40 anos que começa a ressentir-se do seu homem não está a pensar em reparar a família. Ela está a pensar em reescrever a sua própria história. E se você permitir, ela o escalará como o vilão na narrativa que conta a si mesma. De repente você é o homem que nunca apoiou os seus sonhos, o homem que a reprimiu, o homem que nunca a apreciou. Ela apaga décadas de amor e sacrifício com uma única pincelada de história revisionista, e você fica ali, atordoado, como um réu num julgamento onde as acusações foram fabricadas da noite para o dia. Otto Weininger capturou isso quando escreveu Não há lógica na mulher. Ele não estava a insultar, estava a observar. Um homem apela a factos, à memória, a provas. Uma mulher apela ao sentimento. E quando o sentimento muda, a verdade de ontem torna-se a mentira de hoje. E é aqui que os homens se perdem. Eles pensam que, se argumentarem bem o suficiente, se apresentarem provas suficientes, ela sairá desse estado. Mas você não pode reconquistar o desejo dela com debates. Não pode litigar o seu caminho de volta ao respeito dela. Na verdade, quanto mais tenta argumentar, mais fundo se afunda, porque aos olhos dela, cada ato de justificação é fraqueza, cada apelo por justiça é prova de que você está abaixo dela. O que ela anseia, paradoxalmente, não é o seu raciocínio, mas a sua presença. Ela quer sentir que você não pode ser abalado, mesmo quando ela tenta abalá-lo. Ela quer ver que você não se perturba com as suas tempestades, não se intimida com a sua fúria, não entra em crise com as suas ameaças. Você deve ser o carvalho, não o junco. Deve dobrar-se o suficiente para não quebrar, mas nunca tanto que se torne irreconhecível. O humor é a sua arma secreta aqui. E não me refiro ao humor de palhaço, desesperado, do tipo que tenta aliviar o ambiente porque tem medo do conflito. Refiro-me ao humor seco e cortante de um homem que vê, através do absurdo da crise de meia-idade dela, e se recusa a afogar-se nela. Quando ela diz: "Sinto que desperdicei os meus melhores anos nesta família", você não implora nem discute. Levanta uma sobrancelha e diz: "Não se elogie tanto. Aqueles anos foram, no máximo, medianos." Quando ela se queixa: "Preciso de me encontrar", você sorri e diz: "Então, não procure no meu armário. Vou ficar com as minhas camisas." Não é crueldade, é um lembrete de que o caos dela não o pode arrastar para baixo. Estranhamente, é muitas vezes nesses momentos, quando ela o vê rir daquilo que a aterroriza, que ela se lembra por que se sentiu atraída por si em primeiro lugar.
porque homens que não podem ser abalados são homens que não podem ser substituídos. Mas não vamos romantizar isto demasiado. Muitas mulheres nesta fase não serão salvas. Elas sabotarão a família para acalmar o seu ego. E você deve estar preparado para essa realidade. Weininger foi direto. A mulher não ama um homem por ele mesmo. Ela ama apenas o amor que ele lhe dá. Assim que o seu amor já não a embriaga, ela pode descartá-lo sem hesitação. Isto não se aplica a todas as mulheres, mas é comum o suficiente para destruir milhões de famílias. E é aqui que entra a sua responsabilidade como homem. Você deve decidir se vai agarrar-se aos destroços ou preservar a sua dignidade. Demasiados homens rastejam, imploram, perdem a sua masculinidade numa tentativa desesperada de colar os pedaços. E a ironia: no momento em que você implora, ela o respeita ainda menos. É como se o seu desprezo fosse confirmado, que você nunca foi o homem, os o homem que ela imaginou, apenas o servo que ela treinou. É por isso que o único caminho é a força. Para lidar com uma mulher com mais de 40 anos, sem perder a sua família, você deve manter-se como um homem que não será quebrado, mesmo que tudo o resto se quebre. Os seus filhos precisam de ver isso. O mundo precisa de ver isso. E ela, acima de tudo, precisa de ver que as suas tempestades não o podem despojar da sua essência. Porque mesmo que ela parta, mesmo que ela derrube as paredes que você construiu, ela nunca esquecerá que você não desmoronou. E essa memória, quer a assombre ou a estabilize, torna-se a âncora do seu legado. No final, é isso que realmente significa lidar com ela. Não controlar as suas escolhas, mas controlar a sua própria dignidade. É por isso que os homens devem ancorar-se na individualidade. Weininger insistia que a tragédia dos homens não era que as mulheres os seduzissem, mas que os homens se dissolvessem voluntariamente nelas. Ele disse: amar a mulher é ser infiel a si mesmo. Agora, literalmente, isso soa extremo, mas há uma lição aqui. Não é que o amor em si seja falso, mas que os homens abandonam os seus projetos, a sua visão, a sua individualidade, quando se permitem orbitar exclusivamente em torno dos humores de uma mulher. E essa conta chega sempre. Quando você tem 45 anos e a sua esposa está inquieta, ela não vai olhar para si e dizer: obrigada por teres sacrificado a tua identidade para me agradar. Não. Ela vai desprezá-lo por isso. Vai desprezá-lo porque você já não se apresenta como um homem que ela possa respeitar. O respeito é oxigênio para o desejo. Uma vez que desaparece, o fogo sufoca. Pense na ironia. Quando era jovem, pensava que dar-lhe tudo garantiria a lealdade. Flores, presentes, paciência infinita, compromissos. E funcionou por um tempo. Mas a conta chega sempre, porque assim que ela o vê como um homem que existe apenas para ela, ela deixa de o ver como um homem. Ela vê-o como um acessório, uma extensão da sua vontade, um servo. E quando as mulheres com mais de 40 anos enfrentam o terror da irrelevância, elas não querem um servo, elas querem um Deus. Elas querem um homem que não conseguem dobrar, porque dobrá-lo confirma o seu pior medo, que estão acorrentadas à fraqueza. É por isso que muitas mulheres, em pânico, são atraídas por homens perigosos, homens descuidados, até homens cruéis, não porque amem a crueldade, mas porque a crueldade sinaliza poder. Elas anseiam por provas de que alguns homens permanecem intocáveis, e você, o marido que passou anos a suavizar-se para o conforto dela, de repente parece o homem mais fraco da sala. Aqui está o humor amargo de tudo isto. Ela queixar-se-á durante anos que você não ouve o suficiente, não faz o suficiente, não muda o suficiente. E então, quando você finalmente se torna o homem infinitamente complacente
que ela exigiu, ela perde toda a atração. É quase cômico, tragicômico. Você deu-lhe o guião, seguiu-o palavra por palavra, e o ato final é ela a sair do teatro, aborrecida. Por quê? Porque a atração nunca foi sobre complacência, foi sobre resistência, foi sobre a sua recusa em curvar-se tão facilmente. Até Freud admitiu que o desejo prospera na tensão, não na harmonia. Se não há nada a que resistir, não há nada a desejar. E assim ela inventa o caos onde ele não existe. Ela fabrica tempestades apenas para ver se você se mantém de pé ou quebra. É aqui que lidar com ela aos 40 se torna tanto arte como filosofia. Você não deve dar-lhe nem o controlo completo, nem a rebelião inútil. Deve manter-se como um homem que conhece o jogo, mas se recusa a ser consumido por ele. Weininger acreditava que a maioria dos homens não tinha essa força porque nunca tinham cultivado a individualidade. Eram como barro, macios, impressionáveis, desesperados para serem moldados. É por isso que tantos acabam abandonados na idade em que deveriam estar a colher as recompensas do seu sacrifício. Eles deram tudo, exceto a única coisa que ela realmente precisava, um homem que ela não conseguisse dissolver. Essa é a sua tarefa, permanecer tão sólido na sua essência que nem a crise de meia-idade dela o consiga desfazer. E aqui está a verdade inesperada. Às vezes, quando ela vê que você não pode ser dobrado, a sua tempestade acalma-se. A mesma independência que ela ressente é a mesma independência que a estabiliza. Ela pode não admiti-lo, pode nunca lhe agradecer por isso, mas no fundo, ela sente-se mais segura sabendo que pelo menos um de vocês não pode ser destruído pelo pânico. E nessa segurança, às vezes, apenas às vezes, ela escolhe não destruir a família, afinal. Imagine isto. Um homem liga-me uma vez, desfeito. A sua esposa, 42 anos, mãe de 3 filhos, decide de repente que precisa de espaço. Espaço, claro, é a tradução educada para outro homem. Ele diz-me, entre lágrimas, eu dei-lhe tudo, tive 2 empregos, nunca a traí, levei-a de férias, comprei-lhe um carro novo no ano passado. E naquele momento eu queria abaná-lo, não porque ele não a amasse, mas porque ele pensava que o amor era um seguro. Ele pensava que os seus sacrifícios eram recibos que garantiam lealdade. Mas o casamento não é uma loja, e mulheres com mais de 40 anos não dão reembolsos. Os recibos não significam nada quando a sua psicologia mudou. Otto Weininger foi direto. A mulher é apenas sexualidade. Ela não tem ética. Estava ele a exagerar? Talvez, mas o que ele viu foi que as decisões de uma mulher são muitas vezes governadas não pela gratidão ou justiça, mas por se ela ainda se sente viva. E quando deixa de se sentir assim, todos os seus recibos vão diretos para o lixo. É por isso, irmão, que você deve parar de pensar em termos de justiça. A vida não é justa, as mulheres não são justas, e o casamento certamente não é justo. No momento em que você acredita que a justiça é a cola que mantém a sua família unida, você já está a caminho do desastre. A sua esposa, aos 25, queria que você fosse romântico. A sua esposa, aos 40, quer que você seja inabalável. Você pensou que poderia encontrá-la a meio caminho, mas a verdade é que ela não quer meio caminho. Ela quer polaridade. Ela quer a carga magnética de um homem que se ergue mais alto quando ela empurra com mais força. E se não o obtiver de si, ela testará até o quebrar. Ela cavará até você desmoronar. E quando você desmoronar, ela dirá: Vês? Eu sabia que ele não era o homem, e o homem que eu pensava que era. É cruel, sim. É enlouquecedor, sim. Mas também é psicologia. As mulheres aos 40 estão a encarar a mortalidade de uma forma que os homens não o fazem. A sua beleza, a sua desejabilidade, a sua própria identidade
começa a escapar. E em vez de abraçarem a maturidade, muitas redobram a aposta na imaturidade, perseguem elogios de estranhos, como adolescentes no baile de finalistas. Pintam o cabelo, tiram selfies, flertam com homens que nunca se comprometerão com elas. E se você, o marido delas, apontar isso, é rotulado de inseguro. Mas não vê a ironia. O inseguro não é você, é ela. Ela está a lutar contra a morte, fingindo ter 25 anos outra vez, e arrastará a sua família para essa fantasia, a menos que você se recuse a participar no jogo. Então, como lida com isso? Com uma clareza brutal. Você não pode implorar, não pode negociar, não pode rastejar. Deve mostrar-lhe com cada gesto que a sua vida não sobe nem desce com a aprovação dela. Quando ela o acusa de não ser suficiente, você encolhe os ombros e diz: talvez, mas eu sobreviverei. Quando ela ameaça ir-se embora, você responde calmamente. A porta funciona nos dois sentidos. Quando ela o testa com desprezo, você a encara com uma compostura tão firme que a desconcerta. Porque aqui está o paradoxo. As mulheres sentem-se mais atraídas por homens que não precisam delas. E quanto mais velha ela fica, mais ela precisa de provas de que você ainda está para além do seu controlo. Esse é o oxigênio do respeito dela. Sem ele, o seu desprezo consome-a e a família. Agora vamos adicionar um toque de humor, porque o humor é o bisturi que corta o drama. Imagine que ela entra na cozinha uma noite e declara: eu já não sou feliz. Em vez de entrar em pânico, você bebe um gole da sua bebida, olha diretamente nos olhos e diz: então, vamos arranjar-te um cachorrinho. São mais baratos que terapeutas e mais fáceis de treinar. Ela vai revirar os olhos, talvez até ficar furiosa, mas no fundo, ela registra que você não tem medo. O medo é o que mata os homens. A calma indiferença é o que os salva. Era a isso que Weininger se referia quando disse: a essência do homem é a individualidade. Não se trata de dominação, não se trata de crueldade, trata-se de estar tão firmemente enraizado em si mesmo que a tempestade dela não o consegue arrancar pela raiz. E aqui está a sabela ironia. Às vezes, quando ela percebe que não o consegue dobrar, ela suaviza. A mesma força contra a qual ela se enfurece é a mesma força que a estabiliza. Ela pode não o dizer, pode nunca lhe agradecer, mas a família sobrevive porque você se recusou a tornar-se o seu fantoche. E se ela ainda assim escolher destruí-la, então, pelo menos você sai intacto, com a sua dignidade inabalada, e os seus filhos capazes de ver como é um homem quando a casa está a arder. Essa é a arte de lidar com mulheres com mais de 40 anos. Não em controlar as suas escolhas, mas em dominar a sua própria resposta ao caos delas. A ironia mais cruel é esta: os mesmos anos que você pensava que trariam estabilidade são os anos mais propensos a trazer o caos. Os homens entram nos seus 40 anos à espera de paz, os filhos a crescer, as finanças mais seguras, a rotina a instalar-se, mas as mulheres na mesma fase muitas vezes experienciam o oposto. A paz parece sufocante, a segurança parece uma prisão. E em vez de valorizar a estabilidade que você construiu, ela ressente-a. Otto Weininger disse-o claramente: a mulher não ama o homem em si, mas apenas o amor que ele lhe dedica. Assim que o seu amor já não a embriaga, assim que já não mascara o tic-tac do relógio da sua idade, ela começa a procurá-lo noutro lugar. Isto não é lógica, é instinto. E os instintos não negociam. É aqui que os homens cometem o seu erro fatal. Eles tentam consertar as coisas, pensam que se trabalharem mais, elogiarem mais, mudarem mais depressa, irão reconquistá-la. Mas já reparou? Quanto mais você tenta, mais fria ela se torna.
porque cada tentativa grita aquilo que ela já suspeita, que ela é o Sol à volta do qual você orbita. E nenhuma mulher, independentemente da idade, respeita verdadeiramente um homem que abdica do seu centro para circular o dela. É por isso que tantos homens desmoronam sob as crises de meia-idade femininas. Eles pensavam que lealdade significava apagar-se a si mesmo. Pensavam que amor significava dissolver-se nela. E então, um dia, ela olha para o homem que moldou e percebe que o odeia, porque ele já não se ergue como um homem, mas como um reflexo dos seus humores. Weininger alertou para esta dissolução quando disse: viver apenas para a mulher é indigno do homem. E, no entanto, quantos maridos vivem exatamente assim? Então, qual é a alternativa? Não é a crueldade, não é a apatia, é a individualidade, é o conhecimento silencioso e inabalável de que você tem uma missão para além dela, que o seu valor não está atrelado à sua aprovação, que a sua identidade não está no leilão da sua insegurança de meia-idade. E quando você vive dessa forma, vive de verdade dessa forma, algo notável acontece. Os testes dela já não te aterrorizam. O desprezo dela já não te paralisa. As ameaças dela já não te dobram. Você as ouve, você as vê e permanece inabalável. Essa firmeza é mais poderosa do que qualquer presente, qualquer pedido de desculpas, qualquer gesto desesperado de romance. É a gravidade que ela secretamente anseia, mesmo que se ressinta, porque uma mulher à deriva na tempestade do envelhecimento não precisa de outro náufrago agarrado a ela. Ela precisa ver que o homem ao seu lado, está enraizado na rocha sólida. Deixe-me fazer você rir por um momento, porque o humor tem lugar mesmo na tragédia. Imagine que ela chega em casa com um novo corte de cabelo, selvagem e impraticável, e pergunta: gostou? Você a olha bem nos olhos e responde: gostava mais quando estava no cachorro. Ela vai ficar furiosa? Com certeza. Vai sorrir secretamente por dentro? Sem dúvida, porque naquele momento você lhe mostrou que aquilo que ela realmente teme não existe mais. Um homem que não tem medo da sua desaprovação. Isso é atração aos 40. Não são flores, nem poemas, nem desculpas fracas. É vontade de ferro envolta em sagacidade. Desafio calmo, entregue com charme. Não se trata de insultá-la. Trata-se de lembrá-la que a tempestade dela não governa o seu céu. Mas não me entenda mal. Há mulheres que não podem ser estabilizadas. Não importa o que você faça. Elas destruirão a família. Não porque você falhou, mas porque escolheram a destruição em vez da aceitação. E se esse dia chegar, você deve estar preparado para deixá-la ir sem implorar, porque uma vez que uma mulher com mais de 40 anos decide queimar tudo, ela o fará com a convicção de um fanático. Você não pode vencê-la com argumentos, não pode superá-la com amor, não pode superá-la com sacrifício. E é aí que as palavras de Weininger ecoam novamente. Quanto mais o homem é ele mesmo, mais ele é superior à mulher, não em crueldade, não em arrogância, mas em sobrevivência. Você sobrevive porque permanece. Ela destrói a família, mas você permanece intacto. Um homem que não se perdeu, mesmo quando perdeu todo o resto. E talvez, apenas talvez, essa presença inquebrantável seja a única coisa que, às vezes, impede a mão dela antes que ela acenda o fósforo. Porque, no fundo, mesmo uma mulher em revolta contra o tempo ainda respeita o homem que não desmorona. E é esse respeito, mais do que o amor, mais do que o romance, mais do que o compromisso, que impede as famílias de se desfazerem em cinzas. Então, aqui está a verdade, ó. Irmão. Você não pode impedir que os anos levem a beleza dela. E não pode impedi-la de se revoltar contra o relógio, mas pode impedir a si mesmo
de ser destruído por isso. Esse é o teste. Permanecer inteiro quando a casa treme, permanecer intocável quando o humor dela muda, permanecer um homem mesmo quando ela tenta fazer você duvidar disso. O aviso de Otto Weininger ainda ecoa através de um século. Viver apenas para a mulher é indigno do homem. Você deve viver por mais, pela sua missão, pelos seus filhos, pela sua própria dignidade. Se ela respeitar isso, a família pode sobreviver. Se não, pelo menos você sobrevive inteiro. E essa, no final, é a única garantia que você jamais terá. Agora, se esta mensagem te tocou, se ela rompeu com as mentiras que te contaram sobre amor e família, então preciso que você faça uma coisa. Curta este vídeo, compartilhe com os homens que ainda estão cegos, inscreva-se, porque este canal é o único lugar onde a verdade é dita sem rodeios. E se você quer me ajudar a continuar construindo este movimento, apoie o canal através do link na descrição, porque homens que veem com clareza são a última defesa contra um mundo que os quer quebrados,